E aí, pessoal, tudo bem? Olha lá, hoje a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos, compostos aromáticos. Eu até me ajeito na cadeira, porque é tão importante falar de composto aromático. Aí você pode perguntar assim, mas Gustavo, a gente nem viu função ainda e tu já vai falar de composto aromático? É, porque a próxima aula é de classificação de cadeia e vai ter um momento que a gente vai ter que classificar a cadeia em aromática e não aromática. Então, confia em mim, rapaz. Eu sei o que eu tô fazendo. Olha aí, pessoal. Os hidrocarbonetos, você não viu ainda, mas eu já vou te dizer facilmente. Hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Nada mais do que isso. E aí, o hidrocarboneto aromático que a gente dá mais atenção inicialmente é esse rapaz. Esse aqui que você está vendo. Ó. Ele é plano, tá vendo? Ele é o benzeno. Esse cara, ele tem uma estrutura onde eu tenho duplas e simples de forma alternadas. Olha aí, ó, as duplas e as simples são alternadas. Isso faz com que ele tenha uma estrutura de ressonância. Isso dá a ele, pessoal, uma estabilidade. Ele é estável, estável, estável. Ou seja, dupla simples, dupla simples, dupla simples. É como se essa dupla estivesse mudando de lugar. É por isso que na representação se coloca esse círculo aqui, olha. É porque, na verdade, é ressonância, é a deslocalização do elétron da dupla. E quem é o elétron da dupla? É o elétron π. Então, ressonância é a deslocalização do elétron π, do elétron da dupla. Então, vem comigo aqui, ó. O benzeno é uma molécula simétrica, plana e estável. Como ela é estável, ela é pouco reativa. Ela é pouco reativa e ela tem essa baixa reatividade por culpa da deslocalização dos elétrons. Olha que interessante. A ligação simples entre carbonos mede 1,54 angstroms, ou seja, um angstrom é 10 a menos 10 do metro. A ligação dupla ela mede 1,34 angstrom. Agora, quando eu tenho no benzeno, tanto a simples quanto a dupla medem a mesma coisa, e um valor intermediário entre 1,54 e 1,34. Isso quer dizer que é a ressonância. Então, as ligações do benzeno são ligações ressonantes. Vê que coisa interessante isso. Eles são usados, pessoal, na indústria como matéria-prima para plástico, fertilizante, detergente, borracha sintética. Agora, não esquece as características dele, ó. Ele é líquido a temperatura ambiente e volátil, evapora muito, é inflamável, pega fogo com facilidade, né? A fórmula dele é C6H6, ó. Os pretinhos são carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os branquinhos, hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é plano e é cíclico e extremamente venenoso. Olha, o veneno, ele é tão venenoso que se você, por exemplo, fosse banhado de benzeno, morreria antes do que se bebesse o benzeno, embora das duas maneiras fosse letal. Outro detalhe, o que eu tinha falado, ó, todas as ligações entre eles, entre os carbonos, têm o mesmo comprimento, 1,39. Ó. Toda ligação entre os carbonos mede 1,39. É um intermediário entre a ligação simples e a dupla. Por que isso? Porque a dupla está mudando de posição, ela é deslocalizada. Esse fenômeno é chamado de ressonância. Na verdade, essa ligação nem é dupla, nem é simples, ela é ressonante, ela está mudando de posição. Então, pessoal, quando a gente tem apenas um anel aromático, apenas um anel benzênico, a gente diz que ele é mononuclear. Quando a gente tem mais de um, ele é polinuclear, que pode ser isolado, quando é separado por pelo menos um carbono, ou condensado, quando são vários juntos, todos eles presozinhos, tá certo? Isso é apenas uma nomenclatura que a gente precisa saber. Então, pessoal, olha aqui, olha.
Como todos os carbonos têm dupla, né? Então, todos os carbonos são 120 graus, porque a hibridação é sp2. Lembra disso? Por isso que ele é uma estrutura extremamente plana. Não esquece esse detalhe, tá? Quem descobriu o benzeno, pessoal, na verdade, quem dá essa estrutura a ele de um ciclo é um químico famosíssimo chamado Kekulé, tá certo? Ele usou a simbologia dos alquimistas para falar que o benzeno ele tinha um anel cíclico, baseado num sonho. Um dia eu faço uma aula contando essa história para vocês, que é bem interessante, tá certo? O sonho de Kekulé. Mas lembre-se, o benzeno, ele é uma estrutura estável, tá? Ele é um hexágono regular. E olha o que eu falei, ó, a ligação simples mede 1,54 angstrom, ou 154 picômetros, a dupla 1,34 angstroms, ou 134 picômetros, e a tripla 1,21 angstrom, ou 121 picômetros. E o que é que acontece, pessoal, quando você vai tendo insaturações, a ligação π vai fazendo com que a ligação diminua de tamanho, né? E fique mais reativo. Mas o que é importante? O benzeno não tem essa diferença, não é? Ele não tem uma ligação medindo 1,54 e outra medindo 1,34. De jeito nenhum. Todas as ligações dele são exatamente iguais. Exatamente porque elas estão o quê? Olha como ficou legal. Elas estão mudando de posição. Como é o nome disso? Ressonância. É uma ligação que não pode se dizer quimicamente que ela está mudando de lugar, que não é um carrossel, né? A gente tem que dizer que ela é uma ligação híbrida, é uma ligação onde o elétron π está deslocalizado, tá certo? Então não esqueça esse detalhe que é importantíssimo. Todas as ligações do benzeno são do mesmo tamanho, devido ao que, pessoal? A conjugação da dupla. O que é conjugação? Dupla simples, que dá um fenômeno de ressonância, que dá a ele muita estabilidade. Tá legal? Então, o benzeno é plano, todas as ligações do benzeno são do mesmo tamanho, e o nome desse fenômeno é ressonância. Ah, pessoal, existe uma regra, a regra de Huckel. 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Se esse n for um número inteiro, o composto é aromático. Caso contrário, não será. Olha que interessante, isso pode cair numa prova, olha. 4n mais 2, quantas ligações duplas tem aqui? Uma, duas, três. Três ligações são 6 elétrons. Lembra disso? Cada ligação é um elétron, um par de elétron. Cada ligação é um par de elétron. Como eu tenho 3 ligações, eu tenho 6 elétrons. Então, 4n mais 2 igual a 6, n igual a 1. Ele é aromático. Aqui, ó, tem quantas ligações π, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ligações são quantos elétrons? 18. Colocando na forma de Huckel, N igual a 4, é aromático. E aqui, olha, esse composto, ele é aromático, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações duplas, que são 8 elétrons. Fazendo a conta, dá 1,5. Então, ele não deu inteiro, não é aromático. Se tiver anel benzênico, nem precisa olhar, ele já é aromático, mas pode ter aromaticidade sem ser com anel benzeno. Outros exemplos, ó, pirrol, furano, tiofeno. E aí, pessoal, eu queria lembrar a vocês uma coisa bem interessante. O nome composto aromático vem da gênese dele, tá? Os primeiros eram compostos cheirosos, por isso que ficou esse nome. Então, olha aí, ó, aprendesse a identificar um composto aromático. E aí eu queria lembrar vocês algo bem importante. A aromaticidade está relacionado com ressonância, que está relacionado com deslocalização de elétron π. Certo, pessoal? Um beijo para vocês e até a próxima semana. Até a próxima aula.